Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café e no vídeo de hoje eu trago a resenha de A Área das Águas da Luanda Julião aqui para vocês. Quem gosta de resenha de livro nacional já clica no gostei antes mesmo do vídeo começar. E se inscreve no canal para continuar acompanhando todas essas novidades. Hoje eu venho falar de A Área das Águas para vocês e já começo avisando que pode sim ter gatilhos nesse vídeo, porque a gente vai falar sobre um tema bem difícil, então já fique avisado. Segundo aviso, a Luanda entrou em contato com a gente para apresentar o livro dela e falar se a gente não queria trazer a resenha desse livro aqui pra vocês. Então sim, esse é um vídeo patrocinado, então ajude apoiando os autores que apoiam aqui os booktubers. Mas vamos falar sobre A Área das Águas, né? Nesse livro a gente tem um musicista, a gente tem um maestro que tá passando por um momento de grande dificuldade. No começo desse livro a gente tem uma apresentação dele e a gente vê a queda, é exatamente isso. A gente vê a queda dele, né? Ele acaba descobrindo uma doença muito grave, ele acaba ficando muito doente, e durante esse livro a gente vai ter esse pequeno espaço da vida dele, mas que ocupa uma com grande intensidade a vida dele, que é o período da doença. Além desse personagem, a gente vai ter os seus filhos que vão lidar com tudo isso que tá acontecendo e vão ter a pior escolha da vida deles. Vão ter um momento muito difícil para decidir entre eles e, enfim, lidar com toda essa situação. Apesar de ser natural da vida que os filhos lidem com a morte dos pais, isso sempre é algo muito difícil. É muito complicado você perder alguém que é muito importante pra você, que, enfim, passou por toda a sua criação. E por mais que tenha tido um relacionamento às vezes difícil, como esse pai aqui com os filhos, que era um pouco ausente, passou muito tempo da sua vida dedicado à música como maestro, um grande maestro brasileiro, a gente tem sim essa questão do apego, do sentimental e tudo mais. Outra coisa interessante, depois dessa breve sinopse, é falar que a Luanda é professora, mas ela é doutoranda em filosofia e dá aula de histórias e trabalha com crianças, trazendo debates importantes para crianças e adolescentes, traz esses questionamentos, então já tem tudo a ver com a gente aqui no blog, né? Eu sempre falo que a literatura, ela é para nos fazer pensar, né? Se o livro não faz a gente questionar, não faz a gente pensar, não tem porquê. A literatura traz isso, traz esse questionamento, essas dúvidas e perguntas sobre o ser ou não ser. Já tá aí Shakespeare para falar pra gente sobre isso. Mas a Luanda tem esse trabalho e é claro que na literatura dela não seria diferente. Ela, inclusive, organizou um livro com poesias desses alunos que foi lançado pela editora Patuá, que também é a editora de A Área das Águas. Enfim, vocês conhecendo um pouco da Luanda, que eu expliquei agora pra vocês, que é uma autora nacional jovem e cheia de pensamentos e com grandes questionamentos que ela leva e faz com que as pessoas façam também, quase doutora em filosofia. A Luanda traz pra gente um livro cheio de questionamentos e um livro que, sabe, ele coloca o dedo na ferida, ele cutuca e ele faz a gente pensar. O tema central do livro é uma coisa muito difícil, é a eutanásia. A gente teve livros que fizeram aí grandes sucessos que abordam o mesmo assunto, como Eu Era Antes de Você e coisas assim. E eu gostei muito do livro, depois eu falei um pouco mal das continuações e quase fui apedrejada. Mas enfim, é outro livro que trata sobre esse assunto. Mas esses dois livros têm pontos bem diferentes e que eu acho importantíssimo dizer aqui pra vocês, porque A Área das Águas não tem romance. Ele não é um romance romântico, né? Ele não vai ter ali um caso de amor e essa decisão e esse problema relacionado ao amor romântico, mas vai ter ao amor paternal, né? Ele vai ter em relação aos filhos. Eu acho isso muito mais importante e, como posso dizer, não plausível, mas sabe, verdadeiro, porque é mais fácil, isso está acontecendo, né? Várias pessoas podem se identificar com esse livro. Porque aqui o pai, esse grande maestro, ele tem muito dinheiro, ele é um cara famoso, enfim,
ele tem condições de sustentar toda essa doença e sustentar médicos e pesquisas e tratamentos, mas ele não tá encontrando uma cura. Não tá existindo uma cura na situação dele. E ele chega a brigar com os filhos e fazer várias situações onde ele pede o fim da vida dele, onde ele pede que ele não aguenta mais, ele não consegue mais nem comer por causa das situações, de como ele tá, como a doença tá afetando ele. E a filha dele fica, tipo, tão abismada com tudo isso, ela chega a ter uma briga com o pai dela em relação a isso, porque é inadmissível como o pai tá pedindo pra ela colaborar com o fim da vida dele. E ele chega a falar isso com médicos, vem toda aquela discussão da questão da medicina mesmo, que é pra você, né, a medicina tem essa questão, né, de você sempre prezar a vida, né, de sempre buscar a vida. Então, os médicos mesmo, em uma discussão com a filha desse nosso protagonista, eles ficam assim sem entender, tipo, não, como é que você tá me pedindo uma coisa dessa? Não faz sentido. Eu acho interessante essas discussões que trazem no livro, porque durante todo o livro faz a gente pensar na nossa situação, faz com que a gente pense e se coloque na situação daquela pessoa. Eu, como filha, talvez eu jamais faria isso. Falava, não. Mas eu, como pessoa, no lugar daquele cara que tá ali sofrendo com a doença, será que eu não ia querer? Será que eu não ia escolher por isso? Será que eu não ia pedir pelos meus filhos, tipo, por favor, me ajuda, eu não aguento mais? Então, ele é um livro, sim, muito filosófico. Ele tem todos esses questionamentos, ele traz esse questionamento. Uma coisa que eu achei um pouco negativo, que eu até falei com a Luanda, foi que alguns diálogos, eles não pareciam tão reais, justamente por causa dessas grandes discussões. Mas, ao mesmo tempo, eu mesma fiz esse posicionamento com ela, eu consigo compreender esse diálogo com as pessoas que estão nesse diálogo. Por quê? A gente tem um grande maestro aqui, né? A música é a grande paixão da vida dele, ele é estudado, ele é viajado, ele é um cara com mais conhecimento. E os filhos também são. Todos os filhos, enfim, têm suas vidas, enfim. Uma das filhas mesmo, inclusive, trabalhava com ele, né? Enfim, entende de música também. Todos os filhos têm um certo conhecimento em música, todos eles são estudados, têm uma boa vida. Então você consegue compreender que são pessoas que talvez falariam daquele jeito, talvez não tão filosóficos, mas você consegue entender. Eu acho a única coisa que isso foi um ponto negativo pra mim, foi que em alguns momentos eu não conseguia ter a ligação necessária com o problema da pessoa, enfim, o que ela estava transparecendo através daquele diálogo, por causa dessa linguagem mais difícil, mais filosófica, enfim, que era toda trabalhada e... enfim, isso. Mas, como eu disse, faz sentido dentro da obra, porque é, sim, uma obra mais filosófica, é uma obra que faz a gente pensar e questionar sobre um assunto tão difícil. E eu não paro de mexer no cabelo porque é um assunto complicado. Você não tem uma opinião 100% formada sobre isso. Você não participou, não viveu algo assim, então você apenas consegue supor essas coisas, você consegue imaginar o que você faria e coloca o "e se" na frente de cada frase. E por isso eu acho tão importante que a literatura traga isso. Eu não vou contar sobre o que a família escolheu, sobre como se desenvolve tudo isso, porque para conhecer profundamente esses personagens e essa história, você precisa ler o livro da Luanda, que eu mais do que recomendo, porque eu acho sim que é um livro condizente com aquilo que a gente está pensando, com aquilo que a gente vem discutindo nesse canal durante todos os 7 anos de canal. Eu acho que livros como esse são importantes. E livros como esse, dentro da nossa realidade, dentro do Brasil, com personagens que estão ali como a gente, na nossa sociedade, é importante, né? Sai um pouco daquela literatura lá fora e traz aqui pra dentro. Isso é importante, fazer a gente pensar aqui dentro. Luanda, muito, muito, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de conhecer o seu livro e dado a oportunidade de eu mostrar ele para as pessoas, porque eu sei o como é difícil ser autor nacional aqui no Brasil e tentar expor a sua obra, mostrar para o mundo a sua escrita. E autores como a Luanda tem muito o que falar pra gente, tem muito o que mostrar.
tem muito o que fazer a gente questionar. E isso é o principal da literatura, então eu fico muito feliz de poder trazer esses livros, essas sugestões de leituras para vocês. Estão aí também buscando essas leituras que instiguem e mudem a gente. Eu vou deixar os links da Luanda, das redes sociais dela, para você conhecer um pouquinho mais, e também o link de compra do livro, caso você queira conhecer essa história também e pensar, né? Esse livro é um convite à discussão e ao pensamento. Então, se você também quer isso, se inscreve e compra o livro da Luanda, porque com certeza a Luanda vai mexer aí com o seu coraçãozinho, vai dar uns engasguinhos de vez em quando, uma vontade de chorar, mas vai fazer a gente pensar. Porque a única certeza que a gente tem é da morte, não é mesmo? A única certeza que a gente tem na vida. E esse livro traz aí um questionamento muito importante sobre a única certeza que a gente tem. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, espero que vocês tenham gostado da indicação do livro, e claro, deixem o seu like, se inscrevam, clique no sininho para ativar as notificações e a gente se vê em um próximo vídeo. Mais uma vez, clica no link para comprar o livro da Luanda. Um beijo grande para você e até a próxima. Tchau!